Bem-vindo, exploradores! Hoje mergulharemos em um mundo de mistério e folclore enquanto exploramos um dos seres mais enigmáticos da mitologia, o Wendigo, essa criatura que desperta tanto fascínio quanto medo. Esteja preparado para uma experiência que desafiará sua compreensão do desconhecido. O Wendigo, uma figura lendária envolta em mistério e medo, tem suas origens profundamente enraizadas nas tradições dos povos indígenas da América do Norte, em particular entre as tribos algonquinas, como os Ojibwas, Cree e Algonquinos. De acordo com a crença dessas culturas, o Wendigo é uma criatura sobrenatural que habita regiões geladas e florestas remotas, devorando humanos e crescendo cada vez mais voraz. As histórias sobre o Wendigo variam entre as diferentes tribos, mas há traços comuns que permeiam suas representações. Geralmente descrito como uma figura esquelética e cadavérica, o Wendigo muitas vezes é associado ao frio intenso e à fome insaciável. Sua pele é descrita como pálida e esticada sobre ossos salientes, enquanto seus olhos brilham com uma luz ameaçadora na escuridão da floresta. Na mitologia algonquina, a transformação em Wendigo é frequentemente associada ao canibalismo. Aqueles que se entregam ao ato proibido de comer carne humana são considerados suscetíveis à possessão pelo espírito do Wendigo, tornando-se eles próprios criaturas monstruosas. Esse aspecto da lenda serve como uma advertência moral contra a ganância e o comportamento egoísta. Além das tribos algonquinas, outras culturas indígenas têm suas próprias versões do Wendigo. Entre os povos Cree, do noroeste do Pacífico, o conceito de uma criatura semelhante ao Wendigo, conhecida como Gichin, também envolve a ideia de uma entidade maligna que se alimenta de carne humana. Apesar das variações regionais, o mito do Wendigo compartilha uma essência comum de uma presença sinistra que habita as profundezas das florestas e terras selvagens, representando o perigo da natureza selvagem e os perigos do isolamento. Essa criatura lendária continua a ecoar nos corações e mentes das pessoas, servindo como um lembrete das trevas que podem habitar além dos limites da civilização. Os relatos e testemunhos sobre encontros com o Wendigo são tão variados quanto perturbadores. Ao longo dos séculos, inúmeras histórias surgiram de pessoas que afirmam ter visto ou sentido a presença dessa criatura terrível nas profundezas das florestas e terras selvagens. Os relatos históricos remontam às tradições orais das tribos indígenas da América do Norte, onde o Wendigo é uma figura central. Entre os Ojibwas, Cree e outras tribos algonquinas, as histórias de encontros com o Wendigo são transmitidas de geração em geração, carregando consigo um peso de autenticidade e respeito pela tradição. No entanto, os relatos modernos também abundam, com pessoas de diferentes origens e regiões relatando experiências perturbadoras com o Wendigo. Alguns afirmam ter visto uma figura alta e esquelética espreitando nas sombras das árvores, enquanto outros descrevem uma sensação de medo e mal-estar inexplicável ao adentrar certas áreas selvagens. O que torna esses relatos ainda mais intrigantes é a variedade de narrativas que surgiram ao longo do tempo. Alguns descrevem o Wendigo como uma criatura física, semelhante a um gigante humanoide coberto de pelos e com garras afiadas, enquanto outros o veem como uma presença mais etérea, envolta em névoa e sombras. Além disso, os relatos variam em termos de interação com o Wendigo. Alguns afirmam ter testemunhado ataques brutais perpetrados pela criatura, enquanto outros relatam apenas encontros fugazes ou sensações de serem observados. Essa diversidade de relatos adiciona uma camada de complexidade ao mito do Wendigo, deixando espaço para interpretações pessoais e especulações sobre a verdade por trás das histórias. Independentemente de sua veracidade, esses relatos continuam a alimentar a aura de mistério e medo em torno do Wendigo, mantendo viva a fascinação com essa criatura lendária. Na cultura moderna, o mito do Wendigo continua a exercer um forte fascínio, encontrando seu caminho em uma variedade de formas de entretenimento, como filmes, séries e jogos. A figura assustadora do Wendigo é frequentemente retratada como uma ameaça aterrorizante, capaz de invocar medo e suspense nos corações dos espectadores e jogadores. Nos filmes de terror, o Wendigo muitas vezes aparece como uma criatura grotesca e faminta, caçando suas vítimas em meio a paisagens selvagens e gélidas. Filmes como Ravenous e O Wendigo exploram o horror psicológico e a carnificina associada à lenda, oferecendo vislumbres perturbadores do que pode acontecer quando se encontra o Wendigo. Além disso,
Séries de TV como Supernatural e Hannibal também incorporaram o mito do Wendigo em suas narrativas, adicionando uma camada extra de terror e mistério às tramas já complexas. Nessas séries, o Wendigo é frequentemente retratado como uma força sobrenatural imparável, desafiando os protagonistas a enfrentarem seus piores medos. No mundo dos jogos, o Wendigo muitas vezes assume o papel de um inimigo formidável, capaz de assustar e desafiar os jogadores em sua jornada. Em jogos como Until Dawn e The Long Dark, o Wendigo é retratado como uma ameaça persistente, espreitando nas sombras e esperando para atacar aqueles que se aventuram em seu território. O impacto do Wendigo na psique contemporânea é evidente na forma como ele continua a evocar medo e fascínio nas mentes das pessoas. Sua presença nas mídias populares serve como um lembrete sombrio da fragilidade da civilização humana e da natureza selvagem que existe além das fronteiras da sociedade. Ao explorar o mito do Wendigo, podemos encontrar reflexões profundas sobre nossos próprios medos e desejos mais sombrios, enquanto nos aventuramos nos recantos mais escuros da imaginação humana. Os aspectos sobrenaturais do Wendigo são frequentemente associados a crenças antigas e folclóricas que remontam às tradições indígenas americanas. Segundo essas lendas, o Wendigo é uma criatura espiritual ou sobrenatural que surge da corrupção humana, especialmente do ato de canibalismo. Acredita-se que aqueles que se entregam ao canibalismo podem ser possuídos pelo espírito do Wendigo, transformando-se em uma monstruosidade insaciável. O canibalismo associado ao Wendigo não é apenas um ato de alimentação física, mas também um símbolo de uma fome insaciável e destrutiva que consome a alma humana. Essa fome representa não apenas um desejo por carne, mas também uma sede por poder, controle e domínio sobre os outros. O Wendigo é visto como uma personificação dessas emoções negativas, uma entidade que representa a natureza predatória e selvagem do homem. Além disso, o Wendigo também é frequentemente interpretado como um símbolo do medo do desconhecido e da escuridão interior que reside em todos nós. Sua figura grotesca e assustadora reflete os temores mais profundos da humanidade em relação à sua própria natureza e à capacidade de cometer atos terríveis em busca de sobrevivência ou poder. Essa simbologia por trás do monstro do Wendigo oferece uma visão fascinante sobre os aspectos mais sombrios da condição humana. Ao explorar essas lendas e crenças, somos levados a refletir sobre nossos próprios medos e desejos mais profundos, bem como sobre o potencial para o bem e o mal que existe dentro de cada um de nós. O Wendigo serve como um lembrete sombrio da fragilidade da moralidade humana e da constante luta entre a luz e a escuridão que habita dentro de nós. As teorias e controvérsias em torno do Wendigo são tão variadas quanto intrigantes. Enquanto algumas pessoas consideram o Wendigo como uma mera criação do folclore e das lendas indígenas, outras acreditam firmemente em sua existência como uma entidade sobrenatural ou até mesmo como uma criatura real que habita regiões remotas. Uma das teorias mais difundidas é a psicológica, que sugere que o mito do Wendigo pode ser uma representação simbólica de questões psicológicas profundas, como a fome insaciável por poder, status ou riqueza. Nessa interpretação, o Wendigo é visto como uma manifestação do lado mais sombrio e predatório da natureza humana, refletindo os medos e desejos reprimidos do inconsciente coletivo. Outra teoria mais cética argumenta que as histórias sobre o Wendigo são simplesmente lendas folclóricas passadas de geração em geração, sem base em eventos reais. Essa visão sugere que o mito do Wendigo surgiu como uma forma de explicar fenômenos naturais ou para transmitir ensinamentos morais dentro das comunidades indígenas. Por outro lado, há relatos e testemunhos de avistamentos do Wendigo que desafiam essa visão cética, alimentando a controvérsia sobre sua existência real. Alguns exploradores e moradores de regiões remotas afirmam terem visto criaturas que se encaixam na descrição do Wendigo, aumentando o debate sobre sua natureza e origem. Essas teorias e controvérsias em torno do Wendigo continuam a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo, mantendo viva a discussão sobre essa enigmática criatura. Seja ela uma simples lenda folclórica ou uma entidade sobrenatural, o Wendigo permanece como uma figura misteriosa que desafia nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Agora é sua vez de contribuir. Deixe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E não deixe de assistir o vídeo indicador no canto da tela. Até a próxima aventura!